Atos 17, 23, diz assim, Paulo dizendo: pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é que eu vos anuncio. Toda mensagem, toda comunicação, ela tem um emissor, tem um receptor ou diversos receptores, e no meio tem ruídos, tem situações que tentam impedir que nós ouçamos a mensagem do jeito que ela é transmitida. A minha oração é que o Espírito Santo nessa noite limpe todo o canal, tira todo o ruído, e que a mensagem provém dele, e que vocês ouçam, e que o Espírito Santo revele para vocês a pureza da palavra, a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre o verdadeiro Jesus Cristo, porque hoje nós temos, eu até brinco que Jesus Cristo é um esparrama-roda. Deus, se você estiver numa roda conversando sobre Deus, todo mundo fala, porque tem diversos deuses. Tem Deus aí do dinheiro, tem Deus disso, Deus daquilo, Deus daquele outro. Mas quando você fala em Jesus Cristo, opa, aí a roda se esparrama, porque só tem um Jesus Cristo, só tem um Filho de Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E quando nós falamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Salvador muita gente quer, mas como Senhor é difícil. Porque quando Ele é nosso Senhor, sai de cena você e entra Jesus Cristo. E aí você perde todo o seu direito e aí Ele comanda a sua vida. E muita gente quer um Deus, mas quer um Deus que não se intrometa na sua vida. E aí não é o Deus da Bíblia. Queridos, Paulo, ele teve uma vida bastante agitada e uma vida emocionante, eu penso. Porque nós olhamos para a Bíblia e nós vemos tanta coisa que esse homem passou. E nós encontramos Paulo nessa cidade de Atenas. E ele tinha passado por algumas cidades, tipo Tessalônica e Bereia, onde ele pregava a palavra de Deus, e os judeus invejosos iam ali e faziam todo tipo de tumulto para expulsar ele para pregar. E aí ele se encontra aqui na cidade de Atenas. E se nós olharmos para a história, vamos para a história, Atenas nos proporcionou muito do que nós conhecemos hoje. Não há o que se negar disso, sobre a política, sobre as artes, sobre a filosofia, sobre o esporte. Atenas nos proporcionou muito disso. Os principais filósofos saíram da onde? Saíram da Grécia, saíram, se eu estiver equivocado aqui, vocês me corrigem aí, os doutores. Saíram ali daquela região, de Atenas, da Grécia. E no primeiro século, com certeza, muitos homens ficariam bastante satisfeitos em poder ir para a Grécia e ali discutir com os homens sábios questões, porque ali havia costumeiramente discussões de assuntos. Os atenienses gostavam de discutir sobre assuntos. Então qualquer homem do primeiro século, eu penso que se sentiria bastante satisfeito em poder estar ali levando assuntos importantes para ser discutidos com aqueles sábios. Mas talvez Paulo não tivesse tido a mesma impressão, porque ali em Atos 17, eu quero que você deixe a sua Bíblia em Atos aberta, nós vamos caminhar um pouquinho ali no capítulo 17, talvez Paulo não tivesse tido a mesma impressão, porque no versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito do Senhor revoltava Paulo. Uma tradução diz revoltava, outra tradução diz inquietava, porque Paulo passando pela cidade, como nós lemos aqui, ele via todas aquelas imagens, e segundo os historiadores, em Atenas tinha mais imagem do que no resto da Grécia, aproximadamente 30.000 imagens em Atenas. Alguém disse que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem em Atenas. Vocês imaginam 30.000 imagens numa cidade, eu até brinco, você poderia passar e falar assim, oi Deus, oi Deus, oi Deus, bom dia Senhor. Então você encontra muito mais imagem em Atenas do que homem, isso disse Petrônio.
E tudo começou, a gente pensa o seguinte, né? Tudo começou um pouquinho antes, só para nós nos situarmos no texto. Paulo, um pouco antes, ele teve uma desavença com Barnabé, porque Paulo disse assim para Barnabé: olha, Barnabé, vamos voltar e vamos visitar todas as igrejas, todos os irmãos que nós pregamos o evangelho. Barnabé falou: oba, vamos, só que nós vamos levar João Marcos conosco. Aí Paulo disse: negativo, João Marcos não vai, porque João Marcos, um pouquinho para trás, lá na primeira viagem missionária, ele tinha voltado de Panfilha, ele tinha voltado para Jerusalém, está lá em Atos 13:13. João Marcos tinha voltado, e Paulo disse assim: negativo, João Marcos não vai com a gente. Barnabé falou: se João Marcos não for, eu não vou. Não, se ele for, eu não vou. E aí a Bíblia diz que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, e Paulo escolheu a Silas, que foi com ele, e Barnabé escolheu a João Marcos, que seguiu. Aí a gente pensa o seguinte: nossa, eles brigaram. Eu costumo pensar que ali se formaram duas equipes missionárias. Entendeu? Duas equipes missionárias se formaram. Paulo e Silas foi para um lado, Barnabé e João Marcos foi para o outro lado. Só que uma coisa interessante na Bíblia, até nós já falamos isso, a Bíblia, ela não esconde as fraquezas do homem, nenhum deles. Se nós olharmos para Davi, dá raiva. Se você olhar para os homens da Bíblia, você diz: puxa, não é possível que essas pessoas fizeram isso. E se nós olharmos para esses dois, nós vamos ver que eles tiveram desavença. Eles tiveram questões, eles tiveram opiniões diferentes. Paulo poderia ser um turrão, entendeu? Ou Barnabé era turrão, não sei qual dos dois era mais turrão do que o outro, mas o certo é que houve uma desavença entre eles. Um escolheu uma pessoa e outro escolheu outra pessoa, mas o certo é que eles foram e anunciaram o evangelho através de duas duplas missionárias. E enquanto Paulo, o que aconteceu? Lá em Tessalônica, em Bereia, ele pregava o evangelho. E como vocês sabem, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, os de Tessalônica. Por quê? Porque os bereanos recebiam muito bem a palavra e eles buscavam na Bíblia o que Paulo estava dizendo, para ver se aquilo que ele estava dizendo era verdade. E mesmo assim, a hora que os judeus perceberam que Paulo estava em Bereia pregando a palavra, foram lá e fizeram todo aquele tumulto costumeiro, e os irmãos mandaram Paulo para Atenas. Enquanto ele esperava ali, o Espírito incomodava Paulo sobre a situação da cidade. E como ele respirava, eu costumo usar essa expressão, Paulo, depois que o Senhor o converteu, depois que o Senhor trocou o coração de Paulo, lá na estrada de Damasco, ele respirava o evangelho, ele não perdia as oportunidades de anunciar o evangelho. Eu penso que é o seguinte, que ele acordava, a gente brinca, né? Se corta o braço de Paulo, saía versículo, porque o homem respirava o evangelho. Enquanto ele esperava os irmãos Timóteo e Silas, que vinha de Bereia, ele andava pela cidade e o Espírito do Senhor incomodava ele. Ele viu uma oportunidade de anunciar ali Jesus, pois ele mesmo disse, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, recebo recompensa. Mas se faço de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Se faço de boa vontade, recebo a recompensa. E que recompensa é essa? Recompensa de ver quantas pessoas sendo convertidas pelo Senhor. Agora eu pergunto para vocês, essa obrigação é só de Paulo? Aqui hoje nós temos as pessoas todas experimentadas no Evangelho. Essa obrigação é só de Paulo? Não, essa obrigação é de todos aqueles que creem, de anunciar o Evangelho. Quantas vezes, irmãos, e eu me incluo nessa relação, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de anunciar o Evangelho? Quantas vezes as pessoas olham para nós, conversam conosco, com sede, parece que está falando assim, ó, fala para mim desse Jesus que você prega, fala para mim, e nós às vezes ficamos submetidos ou intimidados por variáveis diversas. Eu coloquei aqui, ó, isso não é obrigação somente de Paulo, mas de todos aqueles que creem. Sabemos, e a Escritura é testemunha, de que ele pregava de boa vontade,
porque todas as vezes que ele pregava, por todos os lugares que ele passava, sempre o Senhor ia acrescentando homens e mulheres à igreja, não a igreja batista, a comunidade cristã, mas a igreja do Senhor. Isso é para nós uma obrigação também, para aqueles que creem, de pregar o Evangelho. E é fácil? É fácil, talvez, mas da mesma forma que Paulo, se vocês olharem um pouquinho, ele enfrenta logo de cara dois tipos de grupo: os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. Duas classes de filósofos. Os epicureus, eles se defendiam o quê? Eles defendiam a filosofia ética, que faz do prazer o ideal da vida. O maior prazer seria a paz, a ausência de dores, paixões e temores. E os estoicos defendiam o quê? Que a vida ideal se conformava com a natureza, da qual a maior expressão era a razão. O estoicismo era panteísta, que confunde Deus com a criação. Agora vocês imaginam as duas classes, os dois times que Paulo estava enfrentando. Dois tipos de filósofos que tinham os seus pensamentos muito bem definidos e que combatiam muito bem o que Paulo estava pregando. Por quê? Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Ele pregava Jesus e a ressurreição. E uma certa vez lá, quando ele contestava com as pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, ele já diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então para que nós estamos pregando? Então vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele diz, e isso está em 1 Coríntios 15:32, não precisa abrir: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, esses filósofos, eles acreditavam na vida terrena, somente aqui, somente aqui. Então Paulo vem e começa a contestá-lo. Por que em Atenas ele pregava Jesus e a ressurreição? Até eu vi estudos que dizia o seguinte, que alguns daqueles filósofos imaginavam duas pessoas, de que Jesus e a ressurreição era marido e mulher. Jesus pregava Jesus e a ressurreição. Olha a deturpação, olha como é que vai, de que a ressurreição era a esposa de Jesus. Então, olha a contestação onde vai. Olha como eu disse para vocês, existe uma comunicação, existe um emissor, existe um receptor, só que existe um monte de ruído no meio. E eu vou dizer para vocês, o maior interessado em deturpar a mensagem é o diabo. Em transformar aquilo que é verdadeiro em coisa que não é verdadeiro. Como os atenienses eram curiosos, se você pegar o texto, diz assim, que eles não se preocupavam, aliás, eles se preocupavam em saber qual era a última novidade. Isso na minha terra chama fofoca, mas eles se ocupavam nisso, de saber o que estava acontecendo ali, qual que era o babado do momento, entendeu? O que está acontecendo aí? E como Paulo chegou com um babado novo, como Paulo chegou com uma conversa nova, eles queriam saber mais a respeito do que Paulo estava dizendo. Só que eles disseram o seguinte: o que quer dizer esse tagarela? O que esse tagarela aí está falando? Do que é que ele está falando? Então nós vamos chamá-lo para ouvir um pouco mais disso. E Paulo inicia a sua pregação dizendo: homens atenienses, ali em 17, 22 e 23, homens atenienses, em tudo vejo que sois muitos religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, este que vos anuncio. Ou seja, a oportunidade estava aberta. Se Paulo fosse politicamente, um pouco politicamente errado, aqui ele foi politicamente certo. Ele não pulou, ele não chegou e contestou os atenienses. Ele não bateu de frente com os atenienses. Mas ele diz o seguinte: olha, eu estou vendo ali o altar que vocês têm. De todos esses que vocês têm, eu estou vendo um que está escrito ao Deus desconhecido. É esse daí que eu quero anunciar a vocês. Se ele fosse um pouco mais Marcos Salles, ele ia dizer assim, se talvez pudesse dizer: observando os vossos altares, a vossa superstição, a vossa ignorância de Deus, do Deus verdadeiro, eu vos anuncio Jesus Cristo, seus cabeçudos.
entendeu? Porque é o seguinte, vocês têm aí 30 mil imagens, e vocês têm um altar ao Deus desconhecido. É esse daí que eu vou anunciar para vocês. Por quê? Porque vocês são ignorantes com relação a Deus. E é esse Jesus Cristo que eu vou anunciar. Paulo não iniciou quebrando o pau com os atenienses, mas usou o que eles conheciam, apesar de que, se você olhar para a palavra, os gregos já tinham ouvido falar de Jesus Cristo há muito tempo. Lá nos evangelhos você vai ver que os gregos queriam ver Jesus. E quem foi que introduziu os gregos a Jesus? Foi Marcos. Entendeu? Lá no evangelho, lá nos evangelhos, os gregos já conheciam. Se você olhar para Romanos, se você olhar para Atos, o próprio Atos, os gregos já haviam tido a experiência, já conheciam a palavra e já haviam se rendido aos pés de Jesus. Tem uma frase que eu acho fantástica, diz assim, ó: a ignorância da pessoa de Jesus Cristo e o desconhecimento do seu amor são a raiz da pecaminosidade humana. A ignorância da pessoa de Jesus Cristo e o desconhecimento do seu amor são a raiz da pecaminosidade humana. E nós temos na história, até a Karen leu aqui, um faraó que também usou da mesma expressão, eu não conheço esse Deus, lá em Gênesis 5, de 1 a 2, quando Moisés chega diante de Faraó e pede para liberar o povo, para sair, para ir embora. O que o Faraó disse? Assim respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e nem deixarei ir Israel. Quem é esse Deusinho seu aí, Moisés? Eu não conheço esse Deus, então eu não conheço e eu não vou deixar Israel partir. E aí nós sabemos qual foi o fim dele, né? Eu penso que quando ele viu o Mar Vermelho se fechando, falou: vixe, esse Deus é verdadeiro mesmo, esse não é de brincadeira. Então nós temos na história, e eu vou falar para vocês o seguinte: o homem ele não pode se desculpar, o homem não pode dizer nem se desculpar dizendo que não conhecem a Deus. Nenhum homem pode se desculpar dizendo que não conhecem a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aqui eu quero ressaltar que claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Ao contemplar as obras do Deus Criador, o homem pode prevenir-se do erro de identificar qualquer coisa da criação com o Criador. Ao contemplar as obras do Deus Criador, o homem pode prevenir-se do erro de identificar qualquer coisa da criação com o Criador e, pela sua sabedoria humana, direcionar os planos de Deus. Ou seja, o homem, pelo Espírito, o homem ele pode se isentar de querer direcionar os seus planos pela sua própria vontade, quando ele olha para as coisas criadas por Deus. Se nós olharmos para tudo que existe, se o homem olhar para tudo que existe, uma vez nós tivemos na primeira igreja um homem que veio trazer uma mensagem de missões, Don Richardson, é isso, né? Ele passou por diversas tribos, em diversos lugares do mundo, e todas as tribos que ele passou, sempre tinha um ritual que apontava para Jesus Cristo. É impressionante isso, porque o homem, se ele olhar para o vento, se ele olhar para o céu, se ele olhar para as estrelas, para onde ele olhar, ele vai ver que isso foi criado por Deus. Eu falei aqui do domingo passado que eu fiquei impressionado quando na televisão estava mostrando que a Terra é minúscula perto do Sol. Minúscula. Só que existe uma estrela que é 2.000 vezes maior do que o Sol. E a Terra perto dessa estrela não dá nem para ver. E aí eu estava vendo o que é o homem perto disso daí. E aí nós olhamos para a Bíblia, no Isaías 40, que diz assim: quem que tomou as águas do oceano, a concha de sua mão? A Bíblia diz que o Senhor pegou as águas do oceano, dos oceanos, a concha de suas mãos. Quem que mediu a terra a palmos?
Quem que pesou o peso da terra? Quem que fez isso? Quem que fez aquilo? E a Bíblia também diz que todas as estrelas o Senhor chama pelo seu nome. Esse é o Deus conhecido, não o desconhecido. Esse é o Deus que eu e você temos por obrigação de anunciar a palavra, porque Ele nos amou, Ele nos tirou do mundo de pecado, Ele nos tirou do mundo de trevas, eu e você. Nós vamos ver um pouco para frente, para nos transportar para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Abre para mim, comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20 e 21, falando sobre a sabedoria do homem, falando sobre o homem querer direcionar a sua vida pela sua própria sabedoria. Diz assim: onde está o sábio? Onde o entendido? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes, os cristãos que creem, pela loucura da pregação. Onde está o sábio? Aonde o entendido? Aonde aqueles que, pela sua sabedoria, querem direcionar a sua própria vida? E aqui eu peguei um texto do John Stott, no livro O Perfil do Pregador, que diz assim: como os brilhantes intelectuais da Grécia Antiga, nossos contemporâneos têm ilimitada confiança na razão humana. Eles querem descobrir por si próprios o próprio caminho para Deus e receber créditos por descobrirem Deus sozinhos. Mas Deus opõe-se a tal inchaço de orgulho por parte da criatura finita. O desejo de Deus é que o homem o conheça e sejam salvos por ele. Iluminação do intelecto não basta. Eu achei fantástica essa frase. Iluminação do intelecto não basta. Ou seja, vamos terminar. Salvação do pecado é a necessidade prioritária do homem. Além disso, Deus deseja levar-nos a este conhecimento que salva, não por nossa própria sabedoria ou esperteza, mas por sua palavra, não pelo raciocínio humano, mas pela revelação divina, pelo Evangelho. O plano de Deus é salvar pelo Evangelho, não os inteligentes e instruídos, mas os que creem. A condição para a salvação é fé e não superioridade intelectual. A condição para a salvação é fé e não superioridade intelectual. A iluminação do intelecto não basta. Não é pela razão, não é pela sabedoria humana, não é pelos títulos que nós temos que nós vamos conseguir anunciar, mas é pela revelação do Espírito Santo. É por fé. Entendeu? Aqueles filósofos, aqueles homens tinham tanto conhecimento, tinha tanta coisa, um Deus para cada coisa, mas tinha a ignorância do único Deus verdadeiro. E aí eu só vou adiantar um pouquinho. E hoje, como que nós estamos? Será que nós estamos anunciando por fé ou nós estamos anunciando pelo intelecto? Será que hoje nós também nos indignamos com o extenso número de imagens e de deuses que nós nos deparamos todo dia? Ou nós somos tolerantes a tudo isso e usamos aquela frase conhecida: é assim mesmo, alguém vai fazer alguma coisa, alguém, que Deus levante alguém para fazer alguma coisa, e você? E aí eu quero dizer o seguinte: passados 2000 anos, ou mais que 2000 anos, ainda continua, Jesus ainda continua desconhecido. Vocês duvidam disso? Jesus, eu não estou falando, eu estou falando do Jesus verdadeiro, do Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz por mim e por você, levou os meus e os seus pecados. Esse Jesus, ele continua desconhecido de muitos. Talvez aqueles deuses lá são conhecidos de muitos, mas o Deus verdadeiro, ele continua desconhecido de muitos. Qual seria a reação de Paulo se hoje ele visitasse as nossas cidades?
Se Paulo visitasse hoje Londrina, qual seria a reação dele? Será que ele se indignaria ou não? Será que ele ficaria satisfeito ou não? Será que ele iria para as sinagogas anunciar o evangelho, para as praças, para as igrejas evangélicas anunciar o evangelho? Ou ele diria o seguinte: nossa, mas aqui o evangelho está muito bem anunciado. Eu fico com a primeira, pode ter certeza. Anunciar Jesus Cristo diariamente não vem de uma regra da igreja ou de um hábito religioso, vem do desejo de querer fazer Jesus conhecido. Anunciar Jesus Cristo não é uma regra, não vem de uma regra da igreja ou de um hábito religioso, vem da necessidade de tornar Jesus conhecido. Pastor Glênio usa uma expressão que eu achei fantástico. Ele disse: imagina um mendigo, imagina um cara fedido, com fome, com vontade de tomar um banho, está aí só o pó da gaita. Aí ele vai num lugar, numa casa, alguém diz o seguinte: vem para cá, olha aqui, toma um banho ali, faz aí, corta o cabelo, faça a barba, escova os dentes, toma aqui uma roupa bonita, tal, o sapato, olha o banquete que está aqui, pode comer à vontade, come, beba, pronto, você está bem? Ó, estou muito bem. Agora é o seguinte, agora você vai e anuncia a todos os mendigos que você conhece, e venha para cá porque aqui tem comida, aqui tem bebida, aqui tem roupa, aqui tem calçado, aqui tem uma cama quente para você dormir. Vai, pode trazer quantos vocês quiserem. Esses mendigos, esse mendigo era eu e você. Você recebeu roupa, você recebeu calçado, você recebeu espiritualmente, você recebeu. Hoje você não vai mais para o inferno, você foi salvo. E se eu e você fomos salvos, por que nós não queremos que os outros sejam? Aliás, queremos, mas e por que nós não avisamos aquelas pessoas que existe salvação em Cristo Jesus? Só em Cristo Jesus existe salvação, irmãos, em Cristo Jesus. Deus desconhecido, esse Jesus, que é desconhecido por muitos, precisa se tornar conhecido desses muitos, através da minha vida e através da sua vida. E isso é obrigação sua, não é do pastor somente, obrigação sua também. Como é a nossa sociedade hoje? Ela é isenta ou ela é repleta de ídolos? Responda para você mesmo. Podemos citar o dinheiro, a beleza, o prazer, o sexo. Da mesma forma que os atenienses eram tolerantes a novos ídolos, nós também somos. A única diferença, sabe o que era? É que Paulo se indignou e nós às vezes não. Paulo se indignou, disse: está errado. Nós às vezes não nos indignamos e falamos: puxa, qual é o maior problema? Muitas vezes não ficamos indignados, e quando ficamos, achamos que os outros devem fazer alguma coisa. A pornografia e a imoralidade domina a mídia. Mentir e enganar os outros se transformou em sinal de esperteza neste mundo que nós vivemos. Eu estou falando alguma besteira, irmãos? Vocês me corrijam. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2,16, por favor. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação, antes de sermos convertidos pelo Senhor. E aqui eu quero fazer uma pergunta que eu ouvi há um tempo, e eu quero fazer aqui para nós. Qual a relação do aumento da igreja em número e a diminuição da criminalidade na nossa cidade? Vocês percebem que a cada dia surge uma nova igreja em Londrina? Ou, a cada dia eu estou exagerando, mas de pouco em pouco tempo surge uma nova igreja? E vocês percebem que surge, que com isso não, mas apesar disso, a violência na cidade aumenta? Eu vi o jornal da semana passada que diz assim: criminalidade em Londrina aumenta 38%.
Eu digo, poxa, não é possível. Há mais ou menos 5 anos, vi uma estatística que Londrina tinha 400 igrejas. Hoje deve ter no mínimo 500. Mas não é paradoxal isso? Não é paradoxal? Não é antagônico? Não é contrário ao normal? Se cresce o número de igrejas, não deveria diminuir a violência? Espera aí, o que está sendo pregado? Que evangelho que está sendo pregado? E quando eu falo em igreja, eu falo igreja cristã. Aí não fala a comunidade cristã do Londrina, eu falo em assembleia, presbiteriana, batista, metodista, católica, pentecostal, neopentecostal, que prega o evangelho. Deveria, pelo menos. Se você prega o evangelho transformador, o evangelho de Cristo, que transforma a pessoa, opa, tem alguma coisa diferente. Ou nós estamos anunciando um Deus que continua desconhecido das pessoas. Um Jesus de prateleira, um Jesus self-service. Já viu um Jesus self-service? Você vai lá e pega um pouquinho daquilo que você quer, aí você deixa o resto lá. Ou um Jesus de prateleira, você vai e pega para resolver o teu problema, aí você devolve. Não, agora eu não quero mais, já resolvi o meu problema. Tem um novo problema, você vai e pega esse Jesus. Não é esse não resolve mesmo. Mas aquele Jesus, o único Jesus verdadeiro, que transforma. E aí eu falo um negócio para vocês. Nós como cristãos, nós precisamos fazer a diferença na sociedade, no bairro que nós estamos, aqui, nesse bairro, essa comunidade. Eu tenho falado com o Marco e pela graça nós vamos fazer isso. Até conversei com a irmã, nós precisamos fazer a diferença como cristãos, aqui, aonde nós estamos, anunciando a palavra de Deus, não perdendo as oportunidades de falar, Jesus te ama, meu querido, Jesus te ama, minha querida. E às vezes nós pensamos que as pessoas conhecem o evangelho, conhecem Jesus Cristo, só que quando você começa a falar, você percebe que as pessoas não conhecem Jesus Cristo, e aí você diz, eu conheço, não, misericórdia Senhor, para me dar a revelação da tua palavra, para anunciar o teu evangelho às pessoas, porque essa é uma revelação diária. Irmãos, a partir do versículo 24, Paulo faz uma apresentação do Deus verdadeiro. O 24 e 25 ele diz assim, Atos 17, 24 e 25 ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a que todos dá vida, respiração e tudo mais. Por que Paulo usa justamente esse versículo? Porque o que eles tinham ali em Atenas era tudo morto, era tudo imagem, era tudo túmulo, era tudo imóvel. Aí Paulo diz assim, esse Deus verdadeiro que eu estou anunciando é o que dá respiração e tudo mais, é Ele mesmo que dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, isso que está aí não pode te dar isso, mas o Jesus que eu estou anunciando, o Deus que para vocês é desconhecido, é o Deus que dá vida. Esse é o Deus que dá vida. Deuses falsos podem ter casas, mas o Deus Altíssimo é onipresente. Deuses falsos têm casas, mas o Deus verdadeiro é onipresente. E isso foi usado por Estevão. Você lembra quando Estevão estava sendo julgado, vamos dizer assim, julgado lá no Sinédrio, e ele começou a se defender, e ele diz assim, o céu é o meu trono, e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Não foi por acaso a mão do Senhor que fez todas essas coisas? Qual é a casa do Senhor? No versículo 30, Paulo diz aos atenienses que Deus, Ele não levou em conta os pecados, o tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Essa é a pregação de Paulo. E da mesma forma que nós falamos aqui na quinta-feira, de 2 Coríntios 5, 18, 20, aonde o Evangelho, a palavra nos traz, dizendo o seguinte, olha, é necessário que vocês se reconciliem com Deus, porque vocês eram inimigo de Deus. Da mesma forma Paulo fala, porém notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, ou seja, sejam convertidos pelo Senhor. Paulo,
não está falando para aqueles atenienses acrescentar um Deus ao panteão deles, a relação de Deus que eles tinham. Não é para você acrescentar mais um, mas é para você abandonar toda essa idolatria, toda essa religião falsa e se aprofundar e se converter e se dedicar e se lançar aos pés do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E da mesma forma, não é para você acumular mais um, não é para você colocar mais um na tua relação, mas é para você abandonar o que você tem e se render diante do único e verdadeiro. E essa deve ser a nossa posição também, ou seja, notificar aos homens que se arrependam, notificar aos homens que se arrependam. Pastor Augusto Nicodemos diz assim: eu sou contra apelo, mas tem um apelo na Bíblia que deve ser feito no final de todas as mensagens, que é: o Senhor notifica que vocês se arrependam, o Senhor notifica que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o apelo de Deus. E essa é a nossa mensagem, que o Senhor, que você se reconcilie com Deus, que você se arrependa dos seus pecados e seja convertido por Deus. Essa é a nossa mensagem, muito simples, mas deve ser repleta de outras situações envolvendo a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a solução para o homem é Cristo. A solução para o homem é Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Que diz em Filipenses 2, 6 a 11, que diz assim, eu estou terminando, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz, em contraste com Adão, que quis ser igual a Deus, Cristo não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Esse mesmo Jesus foi ressuscitado pelo Pai para nos dar vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Algumas considerações práticas. Se você ainda não conhecia Jesus Cristo, fique sabendo nessa noite. Se você já conhecia, anuncie aos que não conhecem. Muitos conhecem um Jesus histórico, mas o Jesus verdadeiro que levou os nossos pecados na cruz do Calvário e nos fez morrer no seu corpo, como os lemos acima, que nos ama com um amor incondicional, poucos conhecem e precisam conhecer, porque Ele ainda é desconhecido por muitos. E sabe qual que é a minha oração nessa noite? Mas que o Espírito te incomode, mas te incomode tanto, que o Espírito Santo pega o seu coração, irmão, e mais faça um reboliço tão grande, que não te deixa sossegado, nem sossegada, que o Espírito Santo mexa com você, mas tanto, que se você não anunciar a palavra, você não vai ficar quieto. Essa é a minha oração, que o Senhor te incomode para anunciar a palavra, para anunciar a Jesus Cristo, e o Cristo verdadeiro, o Cristo que foi ressuscitado, o Cristo que eu vi esses dias, como é que foi a expressão? O Deus que esvaziou, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria
e foi pregado numa cruz, por você e por mim. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida, para que hoje nós pudéssemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quando Ele voltar, eu subirei com Ele, eu estarei com Ele na vida eterna, pela graça, pela fé, porque Ele me fez nascer de novo. E que você seja, irmão, irmã, incomodados a anunciar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.